E agora vamos dar início à nossa aula. O tema, como eu falei anteriormente, é Aliança da Ciência e da Religião. Eu vou ler agora aqui este trecho e depois eu vou comentar um pouco e também trazer mais alguns esclarecimentos acerca do assunto. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças, juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até aos dias atuais, pois, cada uma examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, rebeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir ao invés de o acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações às quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. Parece, como eu falei há pouco, que existe um antagonismo entre a ciência e a religião, porque cada uma quer explicar o mundo à sua maneira. E cada uma pretende ter a verdade só para si mesma. Só que, tanto a ciência como a religião são duas alavancas do progresso humano. Elas foram doadas por Deus, digamos assim, para que a humanidade possa conhecer o destino das coisas, a sua própria natureza, qual a natureza da matéria, do mundo onde vive, para que possa explorar e possa entender. Então são duas forças que conduzem a Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam. A ciência demonstrou que muitos dos preceitos ou dos dogmas da Igreja não podiam ser verdade. Pelo menos da forma literal, como está no Antigo Testamento, como está na Bíblia, não correspondiam à verdade. Se eles foram entendidos do ponto de vista literal, como está escrito, não faz sentido nenhum, hoje em dia, para o espírito científico, para as pesquisas científicas. Eu vou dar aqui uns exemplos. Por exemplo, podemos encontrar no Gênesis, no Antigo Testamento, que a Terra foi feita em 6 dias e que ao 7º dia Deus descansou. Hoje sabemos que isso é completamente impossível. A ciência já demonstrou que o nosso planeta, a estimativa dos cientistas é que ele tenha 4,5 bilhões de anos. Então ele não pode ter sido feito em 6 dias. E a própria religião teve que abandonar este dogma e aceitar as pesquisas científicas, as comprovações científicas da ciência. Outro exemplo que eu poderia falar é que a Igreja sempre acreditou, ou pelo menos nos séculos passados, acreditava que a Terra era o centro do universo. E hoje sabemos, pelas pesquisas científicas, pelo desenvolvimento e o avanço do conhecimento científico, que o nosso planeta não é o centro do universo e sim gira à volta do Sol. E que para além do nosso planeta existem bilhões de planetas e bilhões de galáxias. Então este pensamento também a Igreja teve que abandonar e aceitar a realidade do nosso universo, demonstrado pela ciência. Ainda falando sobre outro exemplo, eu vou falar sobre o Adão e Eva.
O Adão foi feito por Deus, à semelhança de Deus, é o que está no Antigo Testamento, e a Eva foi feita da costela do Adão. Hoje em dia ninguém pode acreditar literalmente nesta história tão pueril, porque não está de acordo com a razão e com a mentalidade da nossa época. Muitos desses dogmas que eu falei foram aceitos em séculos anteriores porque a mente, o conhecimento científico não estava tão desenvolvido e essas eram ideias que eram aceitas pela população e que formavam a sua visão de conhecer o mundo, do que achavam do mundo. E estava de acordo com o pensamento da época, com a mentalidade da época, mas para os nossos tempos, para os tempos científicos de hoje, já não fazem sentido. E falando sobre o Adão e a Eva, hoje sabemos, por revelações, também revelações arqueológicas, que o Adão e a Eva não foi o primeiro e a primeira mulher a surgir no nosso planeta, porque já antes deles existiam hominídeos aqui no nosso planeta, mas sim que eles representam os primeiros de uma linhagem que nós poderemos chamar a linhagem adâmica, ou a linhagem que veio de Adão. Então também aí a Igreja tem revisto os seus pontos de vista de já não mais aceitar essa ideia. Cada vez mais esse conhecimento está divulgado. Essa linhagem adâmica, como eu falei, ela foi criada por seres extraterrestres. E isso é uma revelação que vem cada vez mais ganhando força e ganhando mais evidência. Isso está relatado até mesmo em artefatos arqueológicos. E esses seres são conhecidos como Homo capensis, ou mais conhecidos como Anunnaki. Foram esses seres que criaram essa linhagem adâmica, ou a criação do Homo sapiens. Então também aí a Igreja teve que rever esses pontos de vista. E também não é o acaso, esse conhecimento também muitas pessoas não sabem, mas a Igreja Católica, por exemplo, é uma das que está mais informadas em relação ao assunto da ufologia. Então estão muito dentro desse assunto e sabem do que é que se tem passado e muito do que, como foi criada o Homo sapiens, ou essa linhagem adâmica, que veio de Adão e Eva, como eu falei. Portanto, a Igreja teve que abandonar certos dogmas porque eles já não estão mais de acordo com o conhecimento científico com o nosso tempo atual. E a própria ciência também teve que abandonar o materialismo, né? E teve que começar a considerar o elemento espiritual que a religião sempre teve, não é? Ao falar sobre o reino do céu, ao falar sobre o paraíso, a vida depois da morte. Não é? Quase todas as religiões consideram o princípio espiritual. Também a ciência teve que reconhecer, deixar o seu exclusivismo e de apenas estudar as leis da matéria, o materialismo, para reconhecer essa realidade, a realidade do espírito, a realidade das outras dimensões, a realidade da energia que se pode transformar em matéria condensada e quando a matéria condensada pode voltar a se transformar em energia. E foi através de Albert Einstein e também com a chegada da física quântica que a ciência começou a entender melhor o elemento espiritual, a entender que tudo é energia, tudo é feito de energia e que a maior parte da energia não é visível aos nossos olhos, foge do espectro eletromagnético que nós conhecemos, muitas vezes só através da mediunidade e da nossa glândula pineal é que temos acesso a essas energias ocultas e que muitos chamam de mundos paralelos, mundo espiritual, dimensões espirituais, dimensão quântica, tem muitos nomes para essas dimensões. Então vemos que a contradição aparente entre religião e ciência é isso mesmo, é mais aparente do que realidade, porque são duas ferramentas, a ciência e a religião, que trabalham para o progresso da humanidade. Ambas apenas tiveram que deixar o seu orgulho de lado e reconhecer tanto um aspecto, a Igreja, a religião, reconhecer o aspecto científico e a ciência reconhecer o aspecto espiritual. Tá? E agora falando sobre o espiritismo, onde é que entra o espiritismo nessa situação entre a religião e entre a ciência? É que a doutrina espírita ela tem três aspectos essenciais. Ela tem um aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. E ela, pode-se dizer assim, é um traço de união entre a religião e a ciência. Porque foi através da doutrina espírita, do conhecimento trazido pelos espíritos, através de muitos médiuns, de que o Allan Kardec serviu, e depois, dando um exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros, até menos conhecidos, que o mundo espiritual se revelou. Ou seja, ficou conhecido o elemento espiritual. Ficou constatado pelo método científico, através da mediunidade, que existem inteligências extracorpóreas que sobrevivem para além da matéria física e que provocam fenómenos físicos, fenómenos mediúnicos. Então, o Allan Kardec, na elaboração da doutrina espírita, ele utilizou o método científico da experimentação. E utilizou o laboratório da mediunidade, estudando os fenómenos, anotando, tirando as suas conclusões filosóficas e religiosas a partir do ensinamento que os espíritos produziam nesses fenómenos. Então, os três aspectos estão patentes na doutrina espírita, no espiritismo.
E a doutrina espírita veio fazer um trabalho muito precioso. Veio unir a ciência com a religião. Fica mais fácil de entender essas duas alavancas do progresso da humanidade quando se conhece o Espiritismo, porque ele faz exatamente esse traço de união entre essas duas ciências. Tá? Então é para percebermos que não existe a ciência é melhor, ou seja, não devemos ser nem religiosos dogmáticos. Então são duas coisas, são dois pontos extremistas. Tá? Então devemos ter uma mente aberta e aceitar a ciência com as suas comprovações, aceitar o elemento espiritual da religião, né? E estudar a doutrina espírita e entender como é que os espíritos conseguem produzir todo tipo de fenómenos, como é que é possível o plano espiritual, porque hoje em dia já existem muitas obras que falam acerca disso. Muitos livros, seja mensagens de psicografia, seja psicofonia, o caso em que um espírito utiliza da voz do médium para passar uma mensagem. Então hoje existe muita informação e relatos de como é que é o mundo espiritual. Hoje em dia já não é uma dúvida ou uma hipótese, é uma constatação. Tá? E ele foi constatado pelo método científico da experimentação que o Allan Kardec utilizou e que qualquer pessoa pode utilizar e tirar as suas constatações. Qualquer pessoa pode estudar por si mesma, estudar esses fenómenos, estudar o fenómeno da mediunidade e tirar as suas próprias conclusões. Isso hoje já está constatado. Já não é mais uma hipótese, uma dúvida, ou um será, ou um achismo. Não. Hoje em dia é uma realidade que está constatada por provas. Incluindo provas materiais. Incluindo até por materializações, objetos materializados através da substância do ectoplasma. E então hoje em dia já há provas irrecusáveis desse mundo espiritual ou desse mundo oculto aos nossos olhos. Eu digo oculto em condições normais, mas que com o desenvolvimento da nossa mediunidade e da glândula pineal nós poderemos ter acesso e ver, sentir, ouvir, se comunicar com os mentores, com os guias, com os espíritos desencarnados, por exemplo. Isso vai depender da sensibilidade de cada um. Então este tema da aliança da ciência e da religião está concluído. Agora vamos falar sobre a nova era. Né? Eu vou ler aqui e depois eu vou comentar exatamente como eu estava a fazer. Perdão? Instruções dos Espíritos. A nova era. Mensagem Espírita Israelita. Mulhouse, 1861. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido. Não somente dos hebreus. E eu aqui recordo que os hebreus era o nome dado aos judeus no passado, na história da humanidade. Tá? Então quando ouvirem falar sobre os hebreus, fiquem a saber que se trata dos judeus. Tá? Mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida perpassavam os hebreus, destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois colocados em prática em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. Sua inteligência era notável sob o ponto de vista material, das artes e das ciências, porém era muito atrasada em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semi-material como a que lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita, que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois para chegar à maturidade elas precisam de abalos e de discussões a fim de atrair a atenção das massas.
Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou. Jesus continuou. O Espiritismo concretizará a obra. Muito importante esta parte final que eu acabei de ler. Moisés começou. Jesus continuou. O Espiritismo concretizará a obra. É exatamente isso que o Espiritismo vem fazer. Revelar todas as coisas que estão ocultas ao ser humano. E revelar também a chave da vida futura, da vida imortal do Espírito. Revelar-lhe também sobre o seu destino, sobre o lugar de onde veio, qual o objetivo do que está aqui a fazer e para onde vai, e qual a sua missão, qual a sua natureza. O Espiritismo terminará esta revelação sobre as leis de Deus, iniciada em Moisés, depois continuada por Jesus Cristo, e vai ser concretizada, como eu falei, pela doutrina espírita ou Espiritismo. E comentando um pouco sobre esta mensagem, cada parte desta revelação, ela foi falada ou divulgada de uma maneira apropriada aos costumes e à mentalidade da época. Moisés utilizou uma linguagem que pode ser entendida pelos hebreus naquela época. Jesus Cristo já veio trazer uma mensagem mais profunda, uma mensagem de amor, demonstrar que Deus não era vingativo, como era no tempo de Moisés, como os hebreus acreditavam, mas que era um Deus de amor, era um Deus de misericórdia, compassivo. Então veio demonstrar uma ideia diferente de Deus, da divindade, e também resumir toda a lei e sancionar a lei dos profetas antes dele, sancionar a lei de Moisés. E agora, nos tempos modernos, temos a doutrina espírita, desde o século XIX, revelando todo o mundo espiritual e acrescentando ensinamentos que Jesus não pôde falar na época, porque os homens não estavam capacitados, não tinham uma mentalidade para compreender. Ele falou numa linguagem que pudesse ser entendida. É por isso que, em público, Jesus Cristo falava por parábolas, utilizava o dia-a-dia, do cotidiano, quando falava com os pescadores, quando falava com os agricultores, quando falava... Então utilizava sempre algumas imagens simbólicas da vida diária das pessoas para passar esse ensinamento. Mas ele não pôde revelar tudo, assim como Moisés antes dele também não pôde revelar tudo. A mensagem de Deus, da lei de Deus, é gradativa, porque a natureza não dá saltos e a evolução do ser humano não se faz de um momento para o outro. Então é preciso que as ideias amadureçam e que os espíritos estejam prontos para receber essa mensagem. E foi o que aconteceu. Jesus, quando estava com os seus discípulos, falava mais a pormenor sobre as coisas espirituais, trazia mais revelações, porque os próprios discípulos eram mais espiritualizados. E agora a doutrina espírita, à medida que o tempo vem passando, podemos ver que também ela veio trazer cada vez mais revelações. Começou com Allan Kardec, depois, com uma grande revelação, veio Chico Xavier, todas as obras que vieram através dele, principalmente as obras da coleção Mundo Espiritual, as obras conhecidas como O Nosso Lar, Os Mensageiros, que agora até estão no cinema, e continua a revelação sobre as coisas ocultas, sobre o mundo espiritual. Isso faz parte da programação de Deus, para que essa mensagem chegue a todas as pessoas, para que nada fique oculto, para que as pessoas possam saber qual é o seu destino, a chave dos reinos superiores da vida espiritual, para que ninguém possa alegar ignorância ou que não teve autoridade de aprender. E podemos ver que Divaldo também trouxe outras revelações no campo da psicologia, através da sua mentora, Joana de Ângelis. Ele veio falar sobre a série psicológica, que veio trazer também muitos desenvolvimentos nessa área do pensamento, até mesmo para os terapeutas, para os psicólogos, os psiquiatras, porque veio trazer o elemento espiritual. Muitas das causas das doenças é devido à obsessão, perseguição de espíritos que vêm fazer cobrança de coisas do passado, e muitos alienados, por exemplo, nos manicômios, não são loucos, são obsediados, e demonstrar como o elemento espiritual pode interferir na nossa mente, interfere no nosso pensamento e pode causar doenças mentais e até fenómenos que possam ser considerados doenças mentais, mas que são apenas mediunidade, se manifesta da forma harmónica, digamos assim. E as revelações continuam. Posso falar de Robson Pinheiro, através de Robson Pinheiro vieram outras revelações sobre a teologia das sombras, sobre os planos da nova ordem mundial, o que querem implantar no mundo, as tecnologias que eles desenvolvem no astral inferior, nos umbrais, as organizações, como é que eles atuam, obsediando a humanidade, os próprios políticos, nos governos. Então veja-se que essa revelação das leis de Deus e do que está oculto vem gradativamente, cada vez mais, sendo revelado ao público e para que ninguém fique na ignorância, não é? Sem saber. Hoje em dia, com o aumento da energia, e a nova era é representada pelo aumento da energia, o aumento da vibração, e faz com que tudo o que está oculto venha ao de cima e seja revelado para toda a gente ver. Aqueles que não quiserem ver estão no seu direito próprio, mas vai haver oportunidade para todas as pessoas verem e entenderem tudo aquilo que está oculto. Já nada mais vai ficar escondido, com este aumento da vibração e a entrada do nosso planeta na quinta dimensão. Muito bom, temos uma pergunta aqui, falando de ciência.
e religião, quem era Kardec? Muito bom. Allan Kardec era um professor francês, nasceu na França no século XIX. Era um professor muito conceituado. Ele frequentou uma escola de educação e onde aprendeu um método com o mestre dele, que se chamava Pestalozzi. E era um método educativo que ele aplicava nas suas aulas, um método de desenvolver o ser humano, de desenvolver o intelecto, moralidade, de desenvolver um cidadão para a sociedade, todo um projeto social. E Allan Kardec tinha as condições e as características e veio com essa missão espiritual de ser aquele que iria revelar a doutrina espírita, ou pelo menos codificar, elaborar, reunir todas aquelas informações que foram passadas através dos médiuns e materializar em livros. E ele também criou a Revista Espírita, que esteve em atuação durante alguns anos. Então ele deu voz aos espíritos. Ele foi o porta-voz da espiritualidade. Mas é preciso entender que não foi Allan Kardec quem criou a doutrina espírita, porque esses conhecimentos foram trazidos pelos espíritos superiores a serviço de Deus. O Allan Kardec elaborou, codificou, organizou por capítulos e teve o trabalho de compilar em livros para que esse conhecimento do espírito chegasse a todas as pessoas. E o Allan Kardec é um espírito de muita elevação que passou por muitas épocas da nossa civilização. Ramatiz, por exemplo, o mentor Ramatiz fala que ele passou pela Grécia, passou pelo tempo de Jesus, viveu no tempo de Jesus, passou também pela Índia, e também foi um ou outro personagem mais conhecido da história, que eu agora não me recordo o nome. Então vejam, não é qualquer pessoa que vem com esta missão de elaborar, pode ser um porta-voz da lei de Deus, dos espíritos. E ele também era uma pessoa que frequentava uma certa camada da sociedade, onde tinha pessoas, até mesmo do ramo científico, que se começaram a interessar pelos fenómenos mediúnicos, pelas reuniões mediúnicas, e começaram até mesmo a estudar o espiritismo. Vamos encerrar então esta aula número 4 e eu desejo a todos uma ótima semana. Agradeço a vossa presença aqui. Foi um prazer estar aqui convosco. Fiquem com Deus. Até à próxima.